Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sendo gravado aqui ao vivo no canal da DBOCM. E dessa vez eu estou trazendo um tema que muita gente me pergunta, né? Que é o porquê eu pedi demissão da Oracle, né? Então, eu trabalhei na verdade foram quase 6 anos, faltavam basicamente alguns dias, menos de um mês para fazer 6 anos. E muita gente me pergunta, né? Por que eu fiz isso, né? De pedir demissão da Oracle, e eu resolvi gravar esse podcast realmente para a gente poder esclarecer um pouquinho o que aconteceu, quais eram as minhas necessidades, de fato, para chegar e colocar uma carta de demissão na mesa. E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês nesse podcast, beleza? Então vamos lá, pessoal. Para quem me conhece, né? Acho que muita gente aqui não conhece alguns bastidores do Guilherme durante muitos anos, mas eu sempre tive um perfil muito empreendedor, né? Então, lá com meus poucos 20 anos, eu estava montando uma loja de informática. Depois disso, eu criei basicamente um e-commerce para vender acessórios de instrumentos musicais. Então, eu tenho até hoje, na verdade, essa empresa aberta, que é basicamente a BR Strings, que é uma empresa, basicamente, que é um CNPJ de uma loja de instrumentos musicais online, né? Então, é um outro negócio que eu tenho, tá? Além disso, eu já tive também algumas empresas de consultoria, tá? Então, antes de entrar na Oracle, eu era sócio de uma empresa, né? E aí, eu tive que realmente, depois de ter passado aí, basicamente, de ter 3 experiências como empreendedor, né? Eu tinha um sonho muito grande de trabalhar dentro da Oracle, né? Então, eu tinha realmente essa necessidade de estar experimentando algo, né? Eu sempre tive uma característica que é me arrepender por algo que eu já fiz, né? Eu acho que se eu não tentar, de fato, eu acho que essa é uma característica que me deixa bastante incomodado. E aí, durante toda essa minha trajetória, né, para quem me conhece, tem até um vídeo aqui no canal também que explica um pouquinho como que eu comecei na área de tecnologia, né? Então, eu comecei basicamente no ano de 2006, e de lá para cá, o que aconteceu, né? Eu comecei a fazer estágio, tirar certificações Oracle, e eu claramente vi a grande oportunidade que existia aí trabalhando com o banco de dados Oracle, que realmente é o banco de dados número 1 do mundo durante muitos anos. E aí, com essa questão de ir a fundo na empresa, na Oracle, sim, eu tinha realmente o grande sonho de trabalhar dentro da Oracle, né? Para mim, era algo que seria bem interessante de ter uma experiência dentro do fornecedor, né? E eu tive algumas oportunidades depois que eu tirei a certificação do Oracle Certified Master, né? Então, para quem não sabe, né, eu fui o segundo OCM do Brasil. No ano de 2010, eu fui para Atlanta, nos Estados Unidos, fazer essa prova de certificação, lá na sede da Oracle, que é uma prova bem diferente das provas convencionais, né? É uma prova que realmente a gente precisa, não é uma prova múltipla escolha, é uma prova que você realmente precisa testar os seus conhecimentos em cenários reais, né? E na época só tinha um cara no Brasil que tinha certificação, eu fui o segundo. Isso me deu uma grande visibilidade na comunidade Oracle, né? Isso dentro dos fóruns, o Oracle BR, por exemplo, um fórum de e-mails, e onde realmente eu tive algumas propostas para sair do Espírito Santo, né? Eu sou um cara que nasci em Guarapari, numa cidade praiana, e morei minha vida toda na Grande Vitória, Vila Velha, e trabalhava nas empresas de Vitória, Vila Velha, etc. E aí, depois dessas certificações, realmente eu tive algumas oportunidades, tá? E na época, né? Na época de 2013, mais ou menos, tinha um grande boom do Exadata que estava surgindo, né? Que a Oracle tinha feito a aquisição da Sun Microsystems, onde a Oracle também vendia hardware, além do software, e criou realmente o Exadata, que na época era o grande diferencial aí dos DBAs, né? Que o cara não era mais DBA, agora tinha o cargo do DMA, que era o Database Machine Administrator, né? E eu tinha uma vontade muito grande de estar atuando com essa tecnologia, né? Porque realmente a gente via que é o conceito de você não vender só o software, né? Você vender o hardware junto com o software e tendo features exclusivas, performances exclusivas e realmente sendo uma grande inovação, né? E eu acho que esse também foi um dos grandes pontos aí que me fez ir para a Oracle, né? Acho que antes de falar o porquê que eu pedi demissão, é interessante falar por que eu fui. Eu fui para realizar um sonho, de fato, de estar dentro da Oracle, de entender como que a Oracle funciona internamente, e também
de estar atuando no time de Exadata, né? Então, eu recebi uma proposta para trabalhar basicamente no time de Engineer Systems, né? Foi um time que atuava em toda a América Latina, onde eu tive a oportunidade de estar atuando em grandes projetos, realmente, em ambientes assim de 300, 400 teras, de projetos de 11 exadatas, de estar conhecendo diversos países, né? Argentina, Chile, Peru, Jamaica, Colômbia, México, e atendendo grandes clientes. E eu abri mão dessa minha empresa de consultoria, que eu tinha uma participação como sócio. Um dos pré-requisitos para eu poder ir para a Oracle era realmente não ter uma empresa de consultoria, que seria um conflito de interesses, né? Então, eu vendi a minha parte e fui ser um funcionário Oracle no ano de 2014, né? E foi um ano de muito aprendizado, assim. Eu morava no Espírito Santo, em Vila Velha, me mudei para São Paulo e viajava bastante, né? Por conta da Oracle, a gente conhecia grandes ambientes, grandes clientes. Eu falo para vocês aqui que eu basicamente atuei em todos os clientes de telefonia que você imaginar. Então, tive atuação também em praticamente todos os bancos. A atuação nos maiores clientes da América Latina foi uma experiência incrível e foi, de fato, a melhor empresa com que eu já trabalhei. Tá? Eu queria realmente deixar bem claro nesse podcast. Acho que muita gente me pergunta por que eu pedi demissão. Vocês vão entender um pouquinho mais no desenrolar dessa conversa, mas foi a melhor empresa com que eu trabalhei. E eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, excelentes profissionais, durante essa caminhada de quase 6 anos. E foi um tempo muito bom, muito bom. Te falo que os 3 primeiros anos realmente foram anos assim que praticamente cada semana eu estava num estado ou num país diferente. Muitas vezes fazendo treinamentos fora do país também, na Oracle dos Estados Unidos, na Oracle de Madrid, nos Estados Unidos de diversos locais, até na Oracle do México também eu cheguei a fazer um treinamento lá. Tive a oportunidade internamente na Oracle, até mesmo de ministrar alguns workshops dentro de clientes. Então, foram oportunidades que eu tive de me desenvolver como profissional e também a treinar mais habilidades de projetos internacionais, né, de projetos falando espanhol, projetos falando inglês. Então, foi um aprendizado realmente muito grande, assim, muito grande mesmo. E durante essa caminhada, esse perfil empreendedor sempre continuou dentro de mim, né? Eu tive um perfil realmente de sempre estar mudando de empresas aí entre 3 a 5 a 6 anos, tá? Então, eu trabalhei na primeira empresa que eu era estagiário, depois eu fui para uma outra empresa quando eu tirei o ACP, depois eu fui sócio de uma empresa de consultoria, e depois eu fui para a Oracle. E nessa jornada, realmente, sempre tinha esse intervalo de 3 a 5 anos para poder buscar novos desafios. Eu acho que na vida a gente precisa se manter em movimento para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga crescer. Eu sempre entendi que a mudança, muitas vezes, a adaptação, sair um pouco da zona de conforto é o que realmente puxava a barra para cima, me levava para um próximo nível. Então, realmente foi uma etapa muito boa, anos fantásticos, tá? Mas que chegou num ponto onde a Oracle, tá trabalhando dentro da Oracle, começou a virar uma rotina. Essa que é a grande verdade. Então, durante 6 anos eu atuei no mesmo time, tá? No time de Engineer Systems. E os projetos, assim, a gente acompanhou a evolução desde o Exadata, tive atuando em Exadata X2 até o X8M, tá? Durante esses 6 anos. E durante esses anos, assim, fiz treinamentos até mesmo dentro da fábrica da Oracle nos Estados Unidos, conversei com a engenharia do produto, entendendo como que é o processo interno dentro da fábrica da Oracle, antes dos produtos serem lançados, da gente ter acesso a informações, conversar com o pessoal da engenharia, lá na fábrica de Hillsborough, fui lá, tive treinamentos na Oracle de Madrid, Miami, Orlando, no Vale do Silício, então foram interessantes. E aí, mesmo assim, com esse processo começou a virar uma rotina, né? Porque a Oracle, internamente, né, eu comecei a entender como que a Oracle funcionava, né? E ela tem áreas muito segmentadas, né? Então, muitas vezes é o time que vende, depois é o time que implementa o equipamento, o Exadata em si, depois é o time que migra os bancos de dados. Então, são áreas bem separadas. E depois os times mais focados em venda de hardware, os times mais focados em venda de cloud, de entrega de projetos de cloud. Então, a gente começou a entender que existiam áreas muito segmentadas, né? E isso me incomodava um pouco, tá? Eu sempre tive um perfil muito consultor, de estar atuando de ponta a ponta, de estar atuando... Eu nunca precisei de um treinamento para estar atuando dentro de um projeto, tá?
Então, essa é uma característica importante que eu gosto sempre de ressaltar para os profissionais. Cara, tem um projeto que nunca ninguém fez. Vamos lá, vamos olhar a documentação, vamos fazer. Então, essa foi uma característica que eu sempre tive. Eu participei da instalação do primeiro Big Data Appliance do Brasil, da Oracle. Participei das implementações dos primeiros Zero Data Loss do Brasil. O primeiro Exadata virtualizado do Brasil, eu tive a oportunidade de estar trabalhando nele também, dentro do projeto. O primeiro X8M virtualizado, eu fui dar um workshop dentro desse primeiro X8M virtualizado. O do Brasil também, eu fiz a implementação. Então, a gente participou realmente de grandes projetos, mas era um processo muito engessado, né? E muitas vezes eu queria gerar mais valor de ponta a ponta, de estar realmente entregando mais valor para os clientes. E muitas vezes a gente encontrava esse desafio de áreas muito segmentadas, né? Então, isso realmente me incomodava um pouco, né? E eu estava precisando realmente de novos desafios. E uma das alternativas seria até estar mais próximo do time de vendas, né? Então, o time de vendas, ele não tem uma atuação tão direta, mão na massa, né? Mas é uma visão um pouco mais de arquiteto, né? De o cara utilizar a experiência dele como profissional mais sênior e realmente desenhar soluções, de conseguir entregar os projetos de uma forma mais tranquila, né? A gente sabe que muitas vezes os projetos envolvem uma alta complexidade, né? E o time de pré-vendas, muitas vezes, eles se encontram em algumas situações de muitas vezes eles não têm uma experiência tão grande, né? Então, eu tive a necessidade de buscar algumas vagas realmente mais próximo do time de vendas, né? E eu tive algumas dificuldades internas para poder mudar de áreas, né? Eu tive 2 oportunidades reais de mudar de áreas, assim, de passar em processos seletivos, de passar por algumas entrevistas internas para poder mudar de áreas. E na primeira vez eu tive a questão aí de estar num salário um pouco mais alto do que a área do que a vaga disponível, né? Então essa foi a primeira questão. E na segunda era uma vaga até para ser um pré-venda da área de serviços, me mudando para o Rio de Janeiro, onde muitas vezes, se eu aceitasse essa vaga, eu ia receber menos do que eu ganhava. Então, muitas vezes, a política da empresa realmente tinha algumas questões que travavam. O diretor até conversou comigo, cara, se você fosse um cara que tivesse vindo de fora, eu conseguia chegar no salário que você quer. Mas, como você é um cara interno, eu não consigo fazer isso. E muitas vezes eu mudar de área seria até uma redução de participação de lucros, né? Que na minha área tinham tantos salários e nessa outra área estava batendo normalmente sempre a metade na participação dos lucros. Então, realmente por conta da política, é o momento que eu estava casando em si, e da política da empresa, realmente não estava sendo possível. Até internamente eu tive várias dificuldades por conta de travar na política e não conseguir muitas vezes mudar de áreas. Então, foi alguns desafios que eu encontrei internamente. E eu estava buscando realmente o crescimento profissional, né? A gente sabe que durante alguns anos cloud já tem se tornado realidade. Eu comecei a tirar certificações de cloud, de autônomos, as certificações de OCI mesmo. E durante esse processo de certificação de cloud, eu comecei a entender como que a cloud estava vindo forte, né? E o meu time estava muito ligado a ambientes on-premises, né? E muitas vezes eu, muito naquela ansiedade de querer trabalhar com projetos de cloud, a gente estava sendo envolvido em projetos de upgrades de Exadata bem antigos, de mexer em OpenVMS, em Oracle 10, então com Zero Data Loss. Então, alguns projetos um pouco defasados tecnologicamente, né? E eu sempre tive atualizado, sempre que tem de mais novo, né? Então, isso realmente estava me incomodando um pouco. Um dos últimos projetos que eu atuei foi um dos projetos aí com 11 exadatas virtualizados. Então, os exadatas virtualizados foi um projeto que muitas vezes não tinha nenhuma arquitetura direito. E foi um projeto que a gente, na hora de implementar, teve que estar atuando aí, ajustando essa questão da arquitetura, de como entregar o projeto da melhor forma possível, porque realmente era um projeto com muitos desafios, e a gente teve atuando nos maiores projetos, assim, um projeto que muitas vezes muitos profissionais não queriam nem colocar a mão, falavam que é uma bucha, eu ia atrás desses projetos entendendo como uma oportunidade, tá? E é claro, com isso vem muito trabalho, vem muitos desafios, mas para mim começou a se tornar uma rotina, né? De não conseguir realmente estar atuando nas áreas como eu gostaria. E muitas vezes até mesmo a política de crescimento, né? E eu não tinha metas claras de, cara, como que eu faço para poder evoluir? Como que eu faço para crescer? Então, estava num cargo de C4 e eu queria ir para um cargo de C5 e não tinha metas claras, eu não conseguia ter uma visibilidade com alguns gerentes que eu cheguei a ter, eu tive mais de um gerente nessa área, depois teve uma mudança, e eu sempre chegava, cara,
que eu preciso para poder atingir essa vaga? E não existiam metas claras, entendeu? Então, realmente, a gente estava, a área em si que eu estava, a gente existia essas dificuldades, né? E isso acabou realmente me trazendo a possibilidade de voltar a tocar os meus projetos, a realmente pensar em alternativas, né? Tanto a nível de aumento de cargo, de salários, de novos desafios, começou a se tornar uma rotina. Então, foi uma série de coisas que realmente vem impactando realmente dentro do meu, dentro da minha área de atuação dentro da Oracle, né? E eu comecei a perceber que a Oracle, internamente, parece que ela tem várias empresas dentro, né? Então, tem a área de consultoria, tem a área de serviços avançados, tem a área de vendas, cada um tem a sua diretoria e muitas vezes parece como se fossem empresas diferentes, né? E muitas vezes, internamente, né, cada área tem a sua cobrança a nível de números e de resultados e muitas vezes não trabalha de uma forma tão colaborativa. Então, muitas vezes, o seu trabalho não é tão reconhecido da forma como você gostaria. Muitas vezes, para algumas áreas tem uma visibilidade maior, né? A gente sabe que a área de vendas está mais próxima dos números, né? E muitas vezes a gente tinha essa dificuldade de estar realmente se realocando, né? Então, encontrei alguns desafios com relação a isso. E eu tinha necessidade de crescer profissionalmente, de impactar mais pessoas, de estar participando de projetos mais relevantes, né? De ter um cargo um pouco mais a nível de arquiteto. Em paralelo a isso, durante muitos anos eu tinha um blog, que é o blog guilhermebrito.com, que depois, logo com a minha empresa, ele se tornou um blog da DBOCM, onde nesse blog eu sempre pegava o que eu tinha durante o dia e compartilhava informações durante o que eu estava fazendo, o que eu estava estudando, as certificações que eu estava fazendo. E aí, esse blog, mais tarde, eu comecei a fazer alguns testes e tornei ele num canal no YouTube. E comecei a compartilhar alguns vídeos, alguns tutoriais. E a gente tem visto como que tem sido essa crescente aí de informação, né? Principalmente com a pandemia isso acelerou bastante. E eu comecei realmente a documentar aquilo que eu faço, tá? E de forma alguma eu queria competir com a Oracle Education. Então a gente tinha... minha proposta nunca foi vender curso, mas sim mostrar como que eu estudo, né? Compartilhar como que eu estudo para certificações, qual a minha metodologia, tanto para certificações, tanto para estar atuando em grandes projetos, né? Então, a gente sabe que realmente foi uma coisa que funcionou bastante para mim. Eu acho que muitas pessoas podem estar passando por esse período e eu acho que compartilhar conhecimento pode estar ajudando muitas pessoas. E esse sonho em 2020, né, durante esse processo de pandemia, ele acelerou bastante. A gente viu como que todo mundo foi para o digital, como que todo mundo foi para o online. Hoje, o meu canal, o canal da DBOCM no YouTube, ele já está com quase 5 mil inscritos. Então tem sido muito legal a gente poder ver o impacto que a gente tem feito, né, compartilhando vídeos diários, dicas diárias. E isso realmente foi o que começou a mover meu coração, assim. Foi o que começou a me deixar feliz, a me dar motivação realmente. Aquela motivação de lá do início, aquela motivação realmente reaqueceu com esse projeto da DBOCM, tá? E eu fiz uma validação, né, depois que realmente de algumas tentativas de mudar de áreas, de realmente de crescer profissionalmente dentro da Oracle, fiz um processo de validação de vender uma assinatura, onde lá dentro dessa assinatura eu compartilho como que eu estudo para certificações, né? Então aí que começou a surgir esse projeto da DBOCM. A ideia nunca foi vender um curso oficial nem nada, foi compartilhar o Guilherme, como que eu estudo, como que eu testo, como que eu monto os meus laboratórios, metodologia até mesmo, faz parte de como que eu estudei para o OCM, onde eu fui o segundo do Brasil a ter essa certificação. Então eu comecei a compartilhar realmente essa minha metodologia de estar atuando em grandes projetos, de estar aceitando novos desafios, de fazer muitas vezes o que nunca ninguém fez, né? Tanto a nível de certificações, que eu fui o segundo. A gente sabe que o Oracle Certified Master ele tem termos de confidencialidade, você não pode ficar falando muito o que é cobrado na prova, né? E eu fiz isso sozinho, fui atrás realmente dos meus objetivos e comecei a documentar isso. E a gente viu que desde 2019, né, algumas pessoas começaram a aderir a esse meu programa, né? Que eu chamo nem de curso, eu chamo de uma comunidade, que é uma recorrência que você paga para estar lá dentro, e lá dentro você realmente vai ter acesso à minha metodologia, como que eu fiz para estar atuando dentro da Oracle, para estar atuando em grandes projetos, para pegar um projeto que eu nunca fiz, como que eu penso,
quais são os caminhos que eu realmente percorro para poder aceitar esses desafios, né? Tanto de certificações, tanto de projetos. Isso se tornou uma coisa muito interessante para mim. E no ano de 2020, quando chegou no mês de junho exatamente, a Oracle virou segunda fonte de renda. Então, teve um mês que eu tive um pico de alunos que entraram, né, dentro dessa nossa comunidade, e eu acredito muito nessas comunidades pagas, que eu vejo que em outros mercados existem de uma forma muito forte, e que no nosso meio digital eu vi que não era tão comum, né? Até hoje, comunidades Oracle pagas, que eu tenho ciência realmente a DBA-OCM que tem, né? E aí teve um mês realmente que eu tive um salário aí eu tive um faturamento, na verdade, né? De mais de 5 vezes o que eu ganhava na Oracle. Então foi um faturamento bem expressivo em um mês. E eu comecei a me questionar se realmente estava fazendo sentido estar dentro da Oracle, né? E esse meu formato de comunidade foi um MVP que eu rodei, uma validação que deu muito certo. E eu comecei a reaquecer realmente essa veia empreendedora que eu tenho de muitos anos. E a DBA-OCM em si foi a minha quarta empresa, tá? Então, para quem acha que eu estou tentando agora fazer alguma coisa, eu sei muito bem aonde que eu estava caindo, né? Nessa parte de ter a minha empresa. Só que é uma empresa muito mais voltada em educação e em programas voltados em formatos de comunidade, né? Então, isso que a gente tem feito hoje, tá? E aí chegou em julho, eu cheguei, sentei com o meu gestor e falei, cara, não está mais fazendo sentido, eu rodei um MVP de uma comunidade compartilhando como eu estudo para certificações e realmente o faturamento está muito maior do que o meu salário na Oracle e realmente eu tenho uma escala muito maior, um impacto de pessoas muito maior. Só para vocês terem ideia, hoje, mais de 30 mil pessoas já participaram dos workshops que a DBA-OCM faz, de cadastrar o seu e-mail, de chegar lá, colocar o seu e-mail e pedir para receber nossos conteúdos, né? Então a gente tem tido um impacto muito grande aí na comunidade Oracle. Desses workshops, muita gente participou, muita gente conseguiu ser aprovada em certificações, muita gente conseguiu ser realocada em alguns projetos, muitos profissionais conseguiram ser promovidos. Então a gente tem visto o impacto que a gente tem gerado realmente em todo esse universo, né? E hoje a gente já está com mais de 500 alunos na DBA-OCM, tá? Em pouco mais de um ano, realmente nesse projeto. Full time, eu estou desde agosto de 2020, então tem menos de 6 meses que eu saí da Oracle para poder tocar esse projeto, mas realmente hoje é o que me faz meu coração cantar, cara. Hoje a minha paixão é realmente não simplesmente entregar um projeto ali nos bastidores, né? Porque muitas vezes o time de vendas eles têm uma grande visibilidade porque eles venderam o projeto, mas muitas vezes o bastidor ali é de quem entregou, fez o delivery do equipamento, fez a implementação e resolveu muitos dos problemas, né? Então, hoje, eu acho que eu tenho esse papel de estar à frente da DBA-OCM hoje, realmente compartilhando muito conhecimento. Hoje a gente está com quase 300 videoaulas gravadas já, e mais de 500 alunos, a gente tem impactado realmente muitos profissionais, tanto quem está saindo do zero, tanto quem já atua no mercado, e realmente quer levar a sua carreira para o próximo nível, quer se atualizar com o que tem de mais novo. A gente tem feito um impacto muito grande a respeito de tecnologias Oracle, muito focado em banco de dados. Eu já trabalhei com Big Data, com outros projetos de BI, cara, muita coisa. Então a gente tem aumentado o nosso portfólio de produtos de educação, tá? Hoje a gente tem feito vários workshops gratuitos, vídeos semanais aqui, né? Então tem sido muito interessante. E com a minha saída da Oracle, né, voltou a possibilidade também de prestar consultorias, né? Que eu acho que é importantíssimo. A gente tem que estar no jogo, cara. A gente tem que estar nos clientes, nos projetos, para a gente conseguir realmente estar evoluindo como profissional, né? A gente sabe que muitos cursos, né? Acho que as pessoas estão muito voltadas ali para a sala de aula e para os slides, né? E a minha metodologia sempre foi meter a mão na massa, sempre foi fazer laboratórios, gerar cases, né? Isso já está acontecendo agora, as consultorias, né? Então, inclusive, estou trazendo pessoas de confiança que há muitos anos já trabalham comigo. O Ricardo Lírio, que está sempre aqui no canal da DBA-OCM, o JP, que é um cara que também está aqui com a gente. Então, esses caras têm contribuído bastante, têm estado muito perto aí, gravando videoaulas, aparecendo por aqui, compartilhando também conhecimento, que são pilares que a gente acredita aí há muitos anos e que a gente vê que a gente ajuda bastante essa comunidade trabalhando dessa forma.
E aí, em paralelo, tem vindo projetos de consultoria. Então, a gente já tem feito consultorias a nível de banco de dados, a nível de Exadata. A gente está com um projeto bem grande, que em breve a gente pretende fazer desse projeto um grande case, até mesmo para trazer aqui um podcast, para a gente contar um pouquinho os resultados que a gente tem feito também nessa parte de consultorias. E hoje o nosso impacto é realmente estar tocando esses dois braços na DBA-UCM, um braço de educação e um braço de consultoria. Então, basicamente, isso que foi o que me moveu realmente a poder sair da Oracle, né? A gente rodou um MVP da minha comunidade, mostrando, compartilhando um pouquinho do que eu faço, de como que eu estudo. Isso deu muito certo. E na época que eu saí da Oracle, a gente já estava com mais de 100 alunos, e hoje, em poucos meses, a gente já está com mais de 500 alunos, a gente está com um crescimento exponencial de uma startup de educação, que a gente agora já está abrindo o braço também de consultoria, para poder realmente atender os clientes aí em todo o Brasil, toda a América Latina. A gente vai estar atuando com essa empresa, com a DBA-UCM, beleza? Então, basicamente, isso que eu queria deixar claro. Eu acho que é uma pergunta que muita gente me faz. Realmente, eu sou muito grato a todas as pessoas, todos os gestores que eu conheci dentro da Oracle. A gente sabe que muitas vezes a política da empresa, muitas vezes, eu que não estava me adaptando à política da empresa, a Oracle em si é uma excelente empresa para se trabalhar, tá? Quero deixar bem claro isso. Conheci excelentes profissionais, aprendi com muita gente que estava ali, mas eu não estava mais me adaptando àquela rotina, né? Eu acho que tem gente que consegue, durante 10, 15 anos, estar ali no mesmo time, fazendo a mesma coisa, ter a paciência de esperar os times ali para poder mudar de área. E para mim, realmente, foi uma coisa que eu precisava, eu não estava mais feliz, eu precisava realmente mudar de áreas, tá? Então, não tem nada de errado com as pessoas que continuam na Oracle. Acho que é a melhor empresa, sem dúvida, que eu já trabalhei. Me inspiro bastante em muitos profissionais que estão lá dentro, aprendi muito lá dentro, mas realmente eu senti a necessidade de voltar a ser um empreendedor, né? De realmente continuar tendo os meus projetos, as minhas empresas, e com esse braço de educação durante a pandemia, a gente viu que cresceu bastante, e eu vi grandes oportunidades realmente de estar virando essa chave, mais uma vez, de estar trocando de empresa. Então, depois de 6 anos de Oracle, realmente eu senti essa necessidade de deixar uma carta de demissão na Oracle, pedindo a minha demissão, e tá seguindo o meu sonho mais uma vez. E tem sido muito bom, tem sido fantástico. Eu te falo que hoje eu tenho trabalhado no mesmo ritmo, ou até mais do ritmo que eu estava dentro da Oracle, trabalhando de uma forma muito intensa. Se vocês verem aqui, às vezes tem dias que a gente faz 2, 3 lives no dia, dependendo da campanha que a gente está fazendo, né? Mas sempre impactando muitas pessoas, ajudando profissionais. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes vai muito mais do que o financeiro, porque teve muitos meses na Oracle que, recebi hora extras, participação do lucro, salários excelentes, e arrisquei de pedir demissão para poder realmente seguir o meu sonho, né? Então a gente sabe que vai muito além do financeiro, né? Não é mais o jogo da grana. Cara, o jogo de você estar bem, é o jogo de você estar feliz. Então, poderia muito bem seguir o jogo e continuar na Oracle, jogando o jogo que estava sendo feito lá, e tá tudo certo, tá? Mas realmente eu senti essa necessidade de estar seguindo o meu sonho, de estar realmente com a minha empresa novamente, seguindo essa minha veia empreendedora desde bastante novo, tá? Tem até o Max Rocha que deixou aqui, ó, quantas certificações foram necessárias para entrar na Oracle? Cara, eu fiz basicamente, na época tinha um OCA, né, da versão da EG, depois fiz o ACT, depois fiz certificação de hack, depois fiz o Oracle Certified Master, né, em 2010, fiz certificação de Exadata, e aí acabei tendo a oportunidade de entrar no time de Exadata. Dentro da Oracle eu também tirei várias certificações de autônomos, de cloud, atualizei meu OCP para as últimas versões, tá? Então foram algumas certificações. Então é importante a gente sempre estar atualizado. Dentro da Oracle em si, a certificação tem um peso muito grande, tá? Então é importante sempre a gente falar que lá dentro, cara, tanto na hora da contratação, tanto internamente para os times, cara, existe uma cobrança muito forte a nível de certificações, tá? Então, se você seguir essa trilha aí de certificações de banco, cara, é uma linha bem interessante, OCP, tá? Principalmente, isso aí é básico, se você quer atuar com banco de dados Oracle, e já pensar também nas certificações de cloud, porque a gente sabe que cloud envolve todo esse ecossistema, né? Então, dentro de cloud, você pode realmente focar em várias áreas, focar em autônomos, etc. Então, é importante você sempre estar atualizado de acordo com sua linha, com a sua carreira, com aquilo que você quer focar realmente na sua carreira. Beleza? Mas show de bola, pessoal. Então, basicamente, isso que eu queria realmente deixar claro para vocês, tá? Foi uma saída realmente onde foi uma necessidade minha.
tenho uma gratidão muito grande pelos profissionais que passaram por lá. Tenho realmente que agradecer essa jornada, que foi uma jornada incrível, me fez sair lá do Espírito Santo para morar 6 anos em São Paulo. Hoje, atualmente, eu estou morando em São Paulo novamente. Durante esse período de transição, até me mudei para um apartamento que eu tenho em Vila Velha, no Espírito Santo, nessa fase de adaptação, para ver como que as coisas iriam acontecer. E graças a Deus as coisas estão acontecendo muito bem. Já estou de volta em São Paulo, morando aqui. E hoje o local que eu me sinto em casa realmente é São Paulo. E hoje a gente está tocando essas duas frentes na DBOCM, que é esse braço de consultoria e esse braço de educação, tá? Então, se vocês realmente querem aprender com quem está testando, quem está estudando o que tem de mais novo, cara, eu estou trazendo muita gente de confiança para perto, para que a gente consiga, tanto nas entrevistas, trago profissionais que trabalharam comigo nessa jornada, tanto por esses podcasts, né? Muitas vezes eu trago assuntos mais técnicos para falar sobre carreira, para falar sobre temas de projetos, e também a gente tem feito workshops, né? Onde dentro desses workshops a gente consegue realmente dar uma amostra para vocês o que tem dentro da DBOCM, né? Cara, eu só simplesmente, a gente só fala do que a gente faz, tá? Então é importante sempre falar nisso, a gente coloca temas aqui que a gente testa, que a gente monta um laboratório, faz, coloca a mão na massa e realmente replica esse conhecimento gravando através de videoaulas, beleza? Então, basicamente isso que eu queria deixar para vocês nesse podcast, é uma dúvida muito comum, tá? Não teria como eu simplesmente responder de uma forma bem direta. Eu acho que vale a pena gravar um podcast aqui de mais de meia hora para poder falar o porquê que eu pedi demissão da Oracle, tá? E quero deixar bem claro aqui que sou extremamente grato aí pela oportunidade de ter trabalhado pela Oracle, por todos os clientes que eu passei, pelos profissionais que eu tive a oportunidade de estar atuando junto, pelos gestores que eu tive a oportunidade de estar atuando junto. Aprendi muito com todos eles nessa jornada, mas realmente foi uma necessidade de crescimento. E eu sempre tive esse perfil muito inquieto da área de tecnologia, de precisar mudar de área, precisar sair da minha zona de conforto para poder crescer. E esse momento tem sido muito transformador, mesmo durante esse ano maluco da pandemia, onde a gente tem conseguido realmente impactar muitas pessoas, muitos profissionais, compartilhando conhecimento aqui no canal da DBOCM, beleza? Então, queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, tem muitas pessoas aqui ao vivo, e esse podcast também vai estar disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então, fiquem ligados, que você vai poder também ouvir mais uma vez esse podcast aqui na Experiência de Áudio. Se você está gostando, dá um like nesse vídeo, encaminha para 3 amigos para que a gente consiga levar essa mensagem para mais profissionais. Nós somos já quase 5.000 pessoas aqui no canal da DBOCM inscritos, tá? Então, queria agradecer a todo mundo que tem acreditado no nosso trabalho. Nossa audiência tem crescido a cada mês e para mim é um grande prazer estar compartilhando com vocês todos esses conhecimentos, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!